Olá, bom dia a todos e todas que nos acompanham neste canal, nas manhãs de terças e quintas, quando nos propomos a trazer reflexão em torno da obra O Homem Integral, de Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 29. Esse capítulo ele tem como título Relacionamentos Perturbadores. E nesse capítulo, a benfeitora Joana de Ângeles vai justamente nos falar que os indivíduos de temperamento neurótico, eles tornam-se incapazes de manter um relacionamento estável. Pela própria constituição psicológica, eles são perturbadores de afetividade obsessiva. É, E porque inseguros, são desconfiados, ciumentos, por consequências depressivos ou capazes de inesperadas irrupções de agressividade. Os conflitos de que são portadores os levam a uma atitude isolacionista, resultado da insatisfação e da constante irritabilidade contra tudo e todos. Creem não merecer o amor de outrem, e se tal acontece, assumem um estranho comportamento de acreditar que os outros não lhes merecem afeição, podendo traí-los ou abandoná-los na primeira oportunidade. Quando se vinculam, fazem-se absorventes, castradores, exigindo que seus afetos vivam em caráter de exclusividade para eles. São, desse modo, relacionamentos perturbadores, egocêntricos. O amor é uma conquista do espírito maduro, psicologicamente equilibrado, usina de forças para manter os equipamentos emocionais em funcionamento harmônico, uma forma de negação de si mesmo em autodoação planificadora. Não se escora em suspeitas, não se escora em exigências. Elimina o ciúme e a ambição da posse, proporcionando inefável bem-estar ao ser amado, que, descomprometido com o dever de retribuição, também ama. Quando por acaso não correspondido, não se magoa nem se irrita, compreendendo que o seu objetivo era de doar-se e não o de exigir. Permite a liberdade ao outro, que a si mesmo se faculta, sem a carga de ansiedade ou de compulsão. Quando estas características estão ausentes, o amor é uma palavra que veste a memória condicionada da sociedade em torno dos desejos lúbricos, e não do real sentimento que ele representa. Esse relacionamento perturbador faz da outra pessoa um objeto possuído, por sua vez igualmente possuidor, gerando a desumanização de ambos. A dizer-se meu amigo, minha esposa, meu filho, minha companheira, meu dinheiro, a posse está presente e a submissão do possuído é manifesta sem resistência, evitando conflitos no possuidor. Não obstante, em conflito aquele que se deixa possuir até o momento da indiferença, por saturação, desinteresse ou da reação, do rompimento, transformando-se o afeto, posse, em animosidade, em ódio. Necessária uma nova conduta, e para isto a psicologia profunda se torna o estudo de uma nova linguagem libertadora. A palavra é um símbolo que veste a ideia, por sua vez, formulação de pensamento, que se torna uma memória acumulada e retorna quando se deseja vesti-lo. A memória da sociedade adicionou conceitos sobre o amor e o relacionamento, estabelecendo sinais que os caracterizam, sem que auscultasse as suas estruturas psicológicas despidas de símbolos. O homem deve comprometer-se ao autodescobrimento para ser feliz, identificando os seus defeitos
e suas boas qualidades, sem autopunição, sem autojulgamento, sem autocondenação. Pescá-los no mundo íntimo e eliminar aqueles que lhe constituem motivo de conflitos deve ser-lhe a grande meta. Não se sentir feliz ou desventurado, porém empenhar-se por atenuar as manifestações primitivas de agressividade e posse, desenvolvendo os valores que o equipem de harmonia, vivendo bem cada momento, sem projetos propiciadores de conflitos em relação ao futuro ou programas de reparação do passado. Simplesmente deve renovar-se sempre para melhor, agindo com correção, sem consciência de culpa, sem autocompaixão, sem ansiedade. Viver o tempo com dimensão atemporal, em entrega, em confiança, em paz. Pode-se dizer que no amor, quando alguém se identifica com a pessoa a quem supõe amar, esta está apenas realizando um ato de prolongamento de si mesmo, portanto, amando-se e não a outra pessoa. Esta identificação, ela se baseia na memória do prazer e da dor, das alegrias e dos insucessos. Portanto, amando o passado e as suas concessões e não a pessoa em si, neste momento como é. É habitual dizer-se, amo porque fulano ou fulana tem compartilhado a minha vida, tem compartilhado as minhas lutas, ajudou-me, sofreu ao meu lado. Mas quando nós ouvimos isso, o sentimento que predomina aí é o de gratidão. E gratidão, infelizmente, não é amor. É reconhecimento que se deve retribuir, compensar. Quando, em verdade, o amor, ele é só doação. Imprescindível, assim, uma nova linguagem que rompa o atavismo com a memória da sociedade, acumulada de símbolos, falsos uns e inadequados outros. Os relacionamentos humanos tornam-se, portanto, perturbadores, desastrosos, por falta de maturidade psicológica do homem, em razão também dos seus conflitos, das suas obsessões, das suas ansiedades. Graças ao autoconhecimento, o homem adquire confiança e os seus conflitos cedem lugar ao amor, que se transforma num núcleo gerador de alegria com alta carga de energia vitalizadora. O amor, porém, entre duas ou mais pessoas, somente será pleno se elas estiverem no mesmo nível. A solução para os relacionamentos perturbadores não é a separação, como muitos pensam. Rompendo-se com alguém, o indivíduo não pode crer-se livre para um outro tentame que lhe resultaria feliz, porquanto o problema muitas vezes não é a relação em si, mas o seu estado íntimo psicológico. Para tanto, como forma de equacionamento, só a doação do amor com toda a sua estrutura renovadora, saudável, de planificação, consegue o êxito almejado, porquanto para onde ou para quem o indivíduo se transfira, conduzirá toda a sua memória social, o seu comportamento e o que é. E assim, o que a gente vai percebendo é que transferir-se não vai resolver problemas. Antes, é importante solucionar-se para trasladar-se, se for o caso, depois. E é esse texto, né, é de posse desse texto que Joana nos convida a essa reflexão sobre os relacionamentos, sobre o amor. E ela nos traz essa grande distinção entre gratidão e entre amor. E aí a gente para pensar, né? Será que a gente sabe amar? Será que a gente ainda não está naquele nível de amar esperando ser amado? Esperar recompensa? A gente precisa pensar sobre isso. E aí eu lembro
que Aristóteles falava muito sobre amizade. E ao falar de amizade, ele fala que há amigos, né, amizades que são amizades por prazer, aquelas que você vai ser amigo porque você sente prazer, a pessoa lhe faz algo agradável. Há aquela amizade que é aquela amizade em que você, na verdade, manifesta a sensação da gratidão, né? A pessoa é útil, aquela amizade da utilidade. A pessoa faz algo que é útil para você, você é grato, então você mantém aquele círculo por uma espécie de conveniência. Mas a amizade que é real é aquela que está associada com o que Joana nos traz hoje, com o amor, porque é aquela que é doação, que é a troca das virtudes, é o afeto, é você se doar ao outro sem esperar retribuição, sem esperar nada em troca. Esse é o nosso grande desafio. Somos ainda muito imaturos psicologicamente. Nós ainda esperamos retribuição afetiva do outro. A gente espera ser amado, a gente espera ser acolhido, mas a gente esquece de amar e a gente esquece de acolher. E a gente esquece que a gente vai ser amado na medida em que a gente amar. Porque é lei de ação e reação. Isso é verdadeiro amor. Quando nós nos colocamos com uma postura amorosa diante da vida, a vida nos retribui também com amor. Mas nós ainda somos muito infantis. E nós nos colocamos diante da vida cobrando que a vida só nos dê benesses, que a vida não nos coloque diante de desafios, que a vida nos coloque como seres privilegiados, mas como crescer sem os desafios que são colocados para nós. No nosso atual estágio evolutivo, nosso maior desafio é o de autoconhecermos. À medida em que nós nos conhecemos, em que nós trabalhamos a nossa personalidade, nós somos capazes de nos relacionar de forma melhor com as pessoas que cruzam nossa trajetória, mais profunda, real e mais amorosa também. Então, talvez esse seja o nosso grande desafio e o grande convite que Joana nos deixa com esse texto, que a gente aprenda a se amar, para que a gente consiga amar ao próximo, na mesma proporção desse amor, e que a gente consiga enxergar nosso potencial, a nossa capacidade de doação para o próximo. E a gente já vai estar começando a exercitar o amor. Quando a gente é capaz de querer o bem do outro, de fazer todo o bem possível para o outro, sem esperar nada em troca. Esse é o amor verdadeiro. E é isso que Joana nos recomenda na mensagem de hoje. Porque é só esse amor que nos livra das obsessões, das tormentas, da angústia, porque ele não cobra nada de ninguém. Ele é todo. Muita paz, bom dia para todos e que todos consigam amar a vida, amar as oportunidades e, acima de tudo, amar aqueles que a vida coloca em nossas trajetórias. Que possamos amar em plenitude. Muita paz para todos. Que Jesus nos abençoe.